Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Primeiramente, eu quero dizer que o que eu vim fazer aqui hoje não é uma justificativa, é apenas uma explicação do que ocorreu, ou que às vezes também pode vir a ocorrer no município com relação à merenda escolar. O que se desenha no Brasil, o que se desenha em todos os lugares, é que todos os artigos de merenda escolar são licitados por empresas que podem vir até a prefeitura participar da licitação. As pessoas ganham democraticamente, como disse a Consuelo, na nossa democracia, as pessoas ganham e alguns itens, às vezes, são questionados por eles. Muitas pessoas não sabem como isso acontece. As pessoas participam com o menor preço de vários itens, como carne, legumes ou qualquer outra coisa. O menor preço é que ganha. Mas o que às vezes acontece é que eu venho com a minha firma, participo para ganhar um determinado produto e coloco o menor preço e ganho. Logo após eu ganhar, eu entrego a primeira remessa e daí a pouco eu vou fazer as minhas contas na firma e descubro que o preço que eu pedi não é capaz de atender, eu não consigo entregar. Aí eu vou pedir realinhamento de preço. E o que acontece com o município, com a secretaria e com a escola? Ele participou, entregou a primeira remessa. Quando a gente solicita a segunda remessa, ele disse que ele tem 5 dias para entregar. A gente manda uma comunicação, depois a gente manda uma outra com multa. E ele pode participar e no fim ele descobre que aquele produto ele não pode entregar. Ou nenhum daqueles. Eu não sei, cada empresa participa de uma certa forma. E aí, nisso se passaram 10, 15 ou 20 dias. E a gente tem que comunicá-los, depois multá-los, desclassificá-los e chamar o segundo colocado. O segundo colocado, às vezes, também não concorda com o preço, não quer participar, às vezes nem temos um terceiro colocado. E aí o que acontece é que aí algumas escolas ficam sem aquele item por um determinado período. A gente tenta sanar da melhor forma possível, como nós tentamos, e ainda estamos em falta de alguns itens, mas a maioria já foi solucionada, mas eu não digo que esse problema vai ser resolvido hoje, vai ser resolvido amanhã. É um problema que vai acontecer no decorrer do ano, e é claro que cabe a nós tentar solucionar da melhor forma possível. E a gente vai tentando resolvê-los da melhor forma que a gente encontra. É claro que eu trouxe hoje aqui todos os trâmites que a educação faz. Eu vou deixar nessa Casa de Lei, assinado pela nossa nutricionista, a Liliane Renata Dias Ladeira, que é a nutricionista municipal. Eu trouxe o processo que depois eu vou deixar na Câmara, podem tirar cópia do mesmo, para eventuais perguntas. Já está dada as explicações? Sim. Então, eu vou ler a ordem das perguntas dos vereadores inscritos. Primeiro, vereador Luciano. Segundo, vereador Carlos Alberto. Terceiro, vereador Elias. Quarto, vereador Marcos. Quinto, vereador Ivanito. Sexto, vereador Jorci. Sétimo, João Brito. E oitavo, Ezequias. Com a palavra, o vereador Luciano Salgado. Vossa Excelência, como o que fez o ofício convocando o secretário, tem 5 minutos para elaborar suas considerações, para elaborar suas perguntas e eventuais colocações. Com a palavra, vereador. Boa noite, nobre secretário. É um prazer recebê-lo aqui nesta casa, para nos ajudar a tirar algumas dúvidas sobre a falta de merenda na rede municipal de Ibatiba.
Eu ouvi atentamente sua explicação. Compreendo quando Vossa Excelência coloca sobre os trâmites burocráticos da gestão. Mas administrar é enfrentar desafios. Porque eu me recordo bem, não por parte de Vossa Excelência, mas atos como esse aconteciam em governos passados e atores que estão nesse governo criticavam. Então, quer dizer, a gestão, ela é desafios. Então, os desafios que são colocados não podem ser os problemas para a criança ficar lá na sala de aula sem a merenda. Tem a falta de merenda, a falta do gênero alimentício, que também piora com a falta de merendeira, mas que não é o tema desta noite. Mas o que eu quero perguntar a Vossa Excelência, e que Vossa Excelência nos explique, ficou um certo período sem nutricionista, um bom tempo sem nutricionista, que ela estava, salvo engano, de férias ou de licença, não sei. Licença maternidade. Obrigado. Então ficou um bom período sem a nutricionista. Mas também não tinha merenda, não tinha necessidade de ter nutricionista, porque ela ia fazer planejamento de que cardápio. Era difícil. Mas ela mandou um ofício para Vossa Excelência, informando diversos problemas relacionados à entrega dos gêneros alimentícios, muitas reclamações de diretores de escola e falta de alguns alimentos. Segue relatório das pendências encontradas e que até o presente momento não foram solucionadas. Para que o senhor secretário possa nos ajudar tomando as providências necessárias junto à entidade executora do PNAE e aos fornecedores de alimentação escolar. Então, eu vou fazer as perguntas da seguinte forma. Eu gostaria de saber quais foram as pendências relatadas pela nutricionista através desse ofício. Segundo ponto, quais são as ações atuais que essa gestão fez em relação às empresas que não estavam entregando alimento? Se elas prometeram vender por um preço que não conseguem entregar, a culpa não é do município nem do aluno, muito menos de Vossa Excelência. Se a empresa não consegue cumprir, que ela não marque e não assine o contrato. Então, quais são as ações que o município tem tomado em relação a essas empresas? Outra situação, o senhor pode nos informar os nomes das empresas que vendem merenda escolar para o município, os seus respectivos proprietários? Eu fiquei numa dúvida, porque essa pergunta do nome das respectivas empresas. Salvo engano, eu estou com uma informação aqui, que eu não posso dizer que ela é oficial, mas eu estou com uma informação aqui de uma empresa que na localidade que ela está sediada no documento, é uma residência. Então, a culpa não é de Vossa Excelência, mas nós precisamos, talvez, até perpassar a apuração não somente da falta de merenda, até mesmo da legitimidade dessas empresas. Porque eu não vou trazer à tona aqui o nome da empresa nem o proprietário, porque, assim, eu fiz uma visita em loco lá no local, então, extraoficialmente, eu tenho essa informação comigo. Mas uma das empresas é um local que está, o endereço é uma residência. Então, concluindo, eu fiz essas 3 perguntas. Quais são as pendências que a nutricionista relatou para Vossa Excelência? Segundo, quais são as ações que o Poder Executivo Municipal tomou em relação a essas empresas, pela ausência de não cumprir o contrato? Porque Vossa Excelência citou que eles falaram que iam entregar por um preço, depois tiveram possivelmente dificuldade de continuar entregando, então eles não cumpriram. E o terceiro, o nome das empresas e os respectivos proprietários dessas empresas que estão atualmente entregando merenda escolar no município. Bem, a primeira, a maior pendência é carne e biscoito, que nós tivemos o maior problema, e foram eles que pediram realinhamento de preço no setor. A medida tomada foi as notificações, foram entregue a primeira e a segunda com multa, foram entregues a eles. Eu mandei uma cópia das notificações aqui na sessão que eu não compareci, que eu estava doente. E eu não tenho aqui o nome das empresas e o proprietário, não, mas eu posso entregá-los amanhã.
todo o nome das empresas e os seus proprietários. E, para mim, é uma surpresa essa sua colocação de que tem uma empresa que é numa residência, que eu desconheço. As empresas são no setor de licitação, por ali elas passam, toda a medida é feita por ali, eu só tenho que receber o produto e notificá-lo, se for o caso. O vereador tem direito a 3 minutos para a réplica. Então, Vossa Excelência já notificou as empresas e já emitiu uma multa para essas empresas. Sim. Então, agora fica faltando, Vossa Excelência vai enviar para esta casa o nome das empresas com os respectivos proprietários. Finalizando as minhas perguntas, Vossa Excelência pode nos explicar por que no ano de 2013 houve uma dificuldade de adquirir alimentos dos proprietários através da agricultura familiar, sendo que tem uma legislação que até obriga um percentual mínimo a adquirir esses alimentos. 30%. 30%, não é? E no ano de 2013 houve algumas dificuldades em comprar esses alimentos desses agricultores familiares. Inclusive eu fiz um requerimento ao prefeito e até ontem não recebi as respostas. Então, qual é o motivo de 2013 ter ocorrido essas dificuldades? Os proprietários não estavam cadastrados a gente compra de uma cooperativa. Hoje eles estão na cooperativa de Una, inclusive. Eles não estavam cadastrados. Eles cadastraram, agora que está regulamentando. E já estamos comprando deles. Com a palavra agora, o vereador Carlos Alberto. Vossa Excelência tem 3 minutos para fazer sua explanação e as perguntas ao secretário. Logo após, o secretário terá 5 minutos para responder. Só gostaria de pedir ao secretário, no momento que estiver sendo feitas as perguntas, que o senhor aguardasse todas as perguntas para a gente... Com a palavra, vereador. Primeiramente, agradecer a presença do nobre secretário, agradecer por estar aqui nos respondendo as questões no que se diz a respeito à merenda escolar. Como eu vi, e estava conversando com o nobre vereador Luciano, no princípio, antes de iniciar a reunião, o assunto, meio que depois de um certo prazo, ele começa a perder um pouco do objetivo, já que parece que, por algumas informações dadas pelo nobre secretário, já chegou, pelo menos, parte da merenda no nosso município, e isso é muito bom. Agora, nas suas explicações, o primeiro passo é notificar. Mas nós, enquanto nós não queremos ver os nossos alunos sem merenda, o que para a gente, no caso, é mais importante é a questão dos prazos. Então fica a primeira pergunta: qual é o prazo para a empresa que vai levar, depois de notificar essa empresa, e ela realmente se negar de entregar o produto ou entregar o produto, vai demorar que essas mercadorias que estão faltando vai chegar no município, sendo esse produto entregue por essa empresa ou por uma segunda empresa ou terceira empresa que foi licitado. Então, qual é o prazo? E segunda pergunta seria o seguinte: você disse que uma boa parte da merenda já se encontra, imagino, aqui no município, nas escolas. Qual percentual hoje você diz assim, hoje nós temos 30%, estão abastecidos com 30%, 40% dos produtos? Tipo assim, qual é a margem hoje, a porcentagem de produtos que nós estamos sendo atendidos hoje nas escolas? O que está faltando? O que tem e o que está faltando? Mais ou menos em porcentagem. É só isso. Vereador, muito boa pergunta, porque a gente realmente fica preocupado com os prazos, que ele é de 5 dias. Às vezes ele tem 5 dias para entregar, depois você notifica, tem mais 5, e às vezes ele não quer entregar o produto, porque o produto, como ele disse, o preço não dá para entregar, ele quer realinhamento de preço, e às vezes isso não acontece, que o município também, porque não dá para você participar de uma licitação no preço X e ganhar, depois daí um mês você realinhar, aí você não fez jus ao segundo ou terceiro colocado, que é um absurdo. Às vezes o realinhamento não vai acontecer. E aí nós temos que chamar a segunda empresa, que às vezes já não quer participar.
porque ela também deu um preço que não vai sustentar. Aí nós teremos que fazer uma nova licitação. Aí complica. Aí o aluno fica sem, se a gente chegar nesse ponto, o que é mais complicado. Se a gente tiver, por acaso, 2 empresas com o produto, mas se tiver outras, pode ser que outras participem. E esse prazo, a gente respeita o prazo de 5 dias, o que é muito para merenda, que às vezes o aluno vai para lá, alguns praticamente sem comida em casa e vai merendar, então você passa 5, 10, 15 dias ou 20 sem solucionar. E hoje nós continuamos com esses 2 produtos em falta, o resto está sendo abastecido, continua em falta carne, a carne de frango vem da serra, ela está sendo abastecida, e o biscoito que ainda não temos. Direito de usar a réplica? Pode ficar à vontade. Senhor secretário, agradeço pelas respostas e vou te fazer uma pergunta que o nobre secretário pode ou não responder, já que foge um pouco do assunto. Nós fomos procurados nesta casa a respeito de uma escola onde, pelo que me parece, os freezers estavam cheios os armários cheios de merenda. E, para ser sincero, eu vou deixar bem claro, é a escola de Santa Clara. Mais uma vez, deixando bem claro, como não é assunto pertinente, o secretário pode ou não responder. Mas fomos convocados, alguns vereadores, à escola de Santa Clara, onde os armários estavam cheios de mercadorias, os freezers estavam lotados de carne, tinha muita coisa mesmo, entendeu? Inclusive, tudo muito bem embalado, tudo bem guardado, a gente via que estava assim... coisas de qualidade, merenda de qualidade, e não tinha merendeira para fazer, ou seja, os alunos continuavam sem merenda. Eu queria saber se o nobre secretário pode responder ou não, como quiser, essa pergunta. Infelizmente a pergunta não está dentro do tema que ele veio, o secretário... Não, nós não poderíamos ter feito a pergunta. Está fora do tema, vereador. Eu passo a palavra ao vereador Elias Gani. Vossa Excelência tem 3 minutos. Primeiramente, quero cumprimentar o senhor secretário. Só quero um esclarecimento aí. A Vossa Excelência disse que essa carne vem da serra. Então quer dizer que a Vossa Excelência sabe da empresa, né? Sim. Sim. Ah, o senhor sabe da empresa. E outra, o senhor me esclarecendo aí, senhor secretário. As empresas que foi notificada, elas continuam entregando, como é que é? Que foi multada? Tem um trâmite para ser seguido, vereador. Ela é notificada, depois ela pode ser renotificada e pode entregar. Se ela cumprir os prazos de entrega e normalizar, fica tudo... Vereador, que fizesse todas as perguntas, tá? Porque senão nós não vamos ter o tempo. Você tem 3 minutos para elaborar todas as suas perguntas, depois o secretário tem uns 5 minutos para responder todas. Não, é só isso. Só isso. Tem direito à réplica. Quer fazer mais alguma? Não, tá beleza. Deixa eu esclarecer só aqui, quando ele disse a carne da empresa Serra, é a carne de frango. Essa carne, ela está sendo entregue, às vezes com um atraso, mas ela está sendo entregue normalmente, tá bom? Dessa empresa da Serra. Satisfeito, secretário? Tem direito à réplica. Senhor secretário, não tem como fazer um contrato de emergência no caso de falta de merenda? Creio que não, mas é uma pergunta que nós vamos ter que ver no departamento de licitação. Satisfeito? Com a palavra o vereador, o secretário da mesa, o vereador Marcos. Vossa Excelência tem 3 minutos para suas considerações e eventuais perguntas.
Boa noite. Boa noite, senhor secretário. Vou fazer todas as minhas perguntas. Eu vou fazer apenas 3 perguntas, porque o tempo é curto. E para a gente não acontecer igual aconteceu com o secretário de Saúde, te peço cautela no que você vai responder para a gente, porque daqui a 15 dias nós vamos voltar nessa casa. E a minha resposta para o secretário de Saúde foi daí a 15 dias. Então, primeira pergunta, quanto você está usando para comprar direto do produtor? Segunda pergunta, você notificou todas as firmas que deixou de entregar? Terceira pergunta, você respondeu para o meu colega Luciano, a carne de frango veio da Serra, mas nós temos nessa casa informações que a carne de frango foi comprada no nosso município. Todas. Com a palavra, secretário. Muito bem. Da agricultura familiar, tem um edital da chamada 1 de 2013, que dispensa a licitação. Então, o valor anual comprado da agricultura familiar, R$ 90.927,24. O percentual é 32,16. Eu vou deixar uma cópia aqui, como eu disse, está aqui. Vou pedir para tirar uma cópia, fica aqui. Não só da agricultura familiar, estão de todos aqui. E, vereador, a carne de frango que ganhou foi uma firma da Serra, de Evilásio. Você notificou? Não, mas é a segunda. E as 2 firmas das faltas que nós tivemos foram notificadas, sim. Tudo bem. E as carnes, você? A carne que eu sei, a empresa que ganhou é uma empresa da Serra, de um proprietário chamado Evilásio, que é desde 2013. Senhor presidente, pela ordem. Conceda a palavra pela ordem. Eu sei que nós estamos num tema polêmico, muito complexo. Existe um regimento que rege esta casa. Mas, assim, até para proteger o secretário, nós gostaríamos, assim... Porque nós recebemos recentemente nesta casa uma documentação vinda da Secretaria de Educação, onde está aqui dizendo: a empresa que vende carne de frango fica na Avenida Belo Horizonte, sem número, bairro Bela Vista, Ibatiba. Então, quer dizer, está gerando um contraditório, e aí eu acho que a gente poderia, sei lá, qual poderia ser a regra da gente... Porque o secretário está trazendo para cá, talvez não de má fé dele, mas uma informação que contradiz o que está no documento nesta Casa de Leis. Está aqui, ó. Autorização de fornecimento e execução, número 000181/2014. Endereço da empresa. Por questões de ética, eu vou preservar o nome da empresa. Mas lá na frente, eu trago à tona se tiver problema nessa licitação. Eu não tenho medo. Endereço da empresa: Avenida Belo Horizonte, sem número, bairro Bela Vista, Ibatiba, Espírito Santo. CEP 29.395.000. Está aqui o documento que fala que a empresa que vende carne de frango é de Ibatiba. Tá. Nobre vereador. Muito obrigado, desculpa. Eu só gostaria de falar com Vossa Excelência. O secretário fez um compromisso de mandar para nós, ainda amanhã, o nome de todas as firmas com os nomes de todos os fornecedores. Então, a Câmara tem outras maneiras depois. Hoje se trata de merenda. Ele está falando, está dando as explicações dele, está sendo tudo gravado, e ele vai mandar os documentos. Posteriormente, Vossa Excelência pode estar usando aí das suas prerrogativas. Posso dar sequência? Já te respondeu? Ele respondeu. Vai a réplica. Vou na réplica. Senhor secretário, você pode usar 100%, salvo engano, de comprar a merenda com os produtores. E o que eu tenho analisado como presidente da Comissão de Educação,
e que quando os produtores da nossa região vêm entregando as merendas são de melhor qualidade. Eu vou te pedir para que dê mais atenção aos produtores e que eu quero melhor para nossas crianças. Então, compre os produtos, o que você puder comprar dos nossos produtores, e a gente estamos aí para resolver de melhor maneira possível. Muito obrigado. Vereador, eu concordo também, em gênero e número, que a gente deve comprar dos produtores da nossa terra, porque não só por serem daqui, mas os produtos realmente são de melhor qualidade, chegam mais rápido à mesa, né, no prato de cada aluno. Senhor presidente, pela ordem, antes de dar prosseguimento à presença do nobre secretário aqui, com as informações que tem trago essa casa, eu faço um requerimento, dentro desse tema da merenda escolar, artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, a mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informações aos secretários municipais ou autoridade equivalente, importando crime de responsabilidade, a recusa ou o não atendimento no prazo de 3 dias, bem como a prestação de informações falsas. Não estou acusando, jamais a minha pessoa acusar alguém. Eu sempre larguei claro nessa tribuna que o dia que eu trazer alguma denúncia aqui, eu trago com fundamento, um documento. Mas ficou um contraditório muito estranho. O nobre secretário na tribuna diz que a carne que a merenda escolar usa vem da Serra. O documento que está nas minhas mãos, vindo da Secretaria de Educação, fala que é do município de Batiba. E eu fiz esse requerimento baseado no artigo 31. Então eu solicito que esta casa instaure, a partir desse momento, um procedimento para que apure qual a informação que é falsa. Se é deste documento ou se é a informação que o nobre secretário trouxe na tribuna nesta noite. Porque ficou 2 informações sobre o mesmo tema. Não estou acusando o secretário, mas para nós vereadores ficou muito chato. Já veio um secretário de saúde aqui, falou uma coisa, depois aconteceu outra. Agora veio um secretário de educação, com todo respeito à presença dele, traz a informação que a carne da merenda escolar de frango compra no município da Serra, sendo que ele mandou para mim, sendo que o novo secretário mandou para mim um documento dizendo que compra em Ibatiba. A não ser que tem 2 prefeituras, aí eu não sei. Mas está aqui o documento. Então eu solicito a Vossa Excelência que tome as medidas jurídicas, baseado no artigo 31, porque, junto com o depoimento do secretário na tribuna, fica uma dúvida no ar. Aí vem aquele ditado aí popular que ultimamente está sendo usado. Pode isso, Arnaldo? Tem uma informação inverídica na situação. Eu solicito a Vossa Excelência que tome as medidas cabíveis e apure a informação, tanto desse documento, que está à disposição da casa, quanto a informação que o novo secretário trouxe na tribuna a respeito da entrega de carne de frango. Qual a empresa que entrega? Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Ivanito. Vossa Excelência tem 3 minutos. Secretário, quero agradecer a você pela presença. Quero te fazer a seguinte pergunta. A respeito da carne de boi, porque o negócio do frango vem da Serra. A respeito da carne de boi, quem são os fornecedores? E como é transportada essa carne a partir do momento que ela é entregue da prefeitura aqui, no nutricionista? Como ela é transportada para as escolas? E a terceira pergunta é o seguinte: nesses 2 anos, esse ano e 3 meses de mandato de Vossa Excelência... Vereador, por gentileza, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse suas perguntas baseadas em que ele foi. Falta de merenda é uma coisa, quando é transportada, ele tem que convocá-lo para outra reunião. Tá. Então, essa merenda, a carne de boi, por exemplo, está faltando desde janeiro, ela tem previsão de chegar nas escolas? Como é que está esse procedimento aí? Bem, vereador, a firma foi notificada. Esperamos que cumpra os prazos. É o que a gente está aguardando.
Com a palavra o vereador Jorci. Vossa Excelência tem 3 minutos. Sente satisfeito? O vereador Ezequiel e João Brito também não quiseram fazer uso da palavra. Então, senhor secretário, primeiro eu quero agradecer ao senhor por ter atendido a convocação desta casa e, da mesma forma como eu falei com o secretário de Saúde, como presidente dessa casa, eu gostaria de sugerir ao senhor, nós sabemos as dificuldades, aqui nós fazemos poucas licitações e sabemos as dificuldades de fazer uma licitação, de tomar as devidas providências, mas gostaria de aconselhá-lo, como secretário, que fosse feito as notificações para que o senhor, sei que não é o senhor que faz as licitações, mas que na medida que a mercadoria não foi entregue ou for entregue não estando de acordo com o pedido, que Vossa Excelência fizesse ofício, registrasse, para que tirasse toda a sua responsabilidade. E gostaria de sugerir ao Poder Executivo, não sei se já estão fazendo isso, porque não conheço na íntegra a lei, mas eu acho que tem que ser notificado, tem que dar um prazo, tornar a notificar e no final suspender as firmas, porque já é de praxe desse município, firmas que usam e abusam e nada é feito, certo? Então, é o conselho que eu dou a Vossa Excelência, te agradeço, parabenizo pelo seu pronunciamento e a coragem de vir aqui, atender o nosso pedido, tá? E dizer que as empresas que vendem para a prefeitura ou vendem para a Câmara, principalmente, eu vou falar da Câmara, que nós não compramos nada sem ter dinheiro em caixa, a Câmara e a Prefeitura é um dos melhores clientes que as empresas têm. Então, entregar produtos não de acordo com o que foi licitado, entregar produtos que não está dentro do que foi feita a licitação, é uma falta de respeito. Essas empresas têm que ter realmente ser desclassificadas e não poder mais participar. Esse é o meu conselho que eu dou para Vossa Excelência, porque não existe cliente melhor do que vender para a Câmara, Prefeitura, porque é garantia de recebimento. Muito obrigado pela sua presença.